futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesse final de semana que o governo Lula vai ter 37 ministérios. Atualmente, no governo Bolsonaro, o número total de pastas é de 23. O aumento para o governo Lula vai ser de 60%, apesar de Rui Costa justificar que não haveria novos cargos. Entre os ministérios que serão criados estão esporte, pesca, transporte e cidades. Além disso, pastas específicas, como, por exemplo, dedicada a povos originários e outra responsável pela gestão administrativa, devem ser criadas. Mas, até o momento, só 7 ministros foram indicados. Todos nomes próximos ou que fazem parte da base petista. Isso coloca em dúvida qual será o espaço que a Frente Ampla, que apoiou Lula durante a eleição, vai receber. Gente, esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, a gente convidou o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que é vice-líder do partido na Câmara, e o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que é vice-líder do governo na Câmara. Deputados, muito bem-vindos, boa tarde para os senhores. E antes de mais nada, nossas regras são as seguintes. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um dos dois vai ter 2 minutos para cada resposta. E para que eu não seja indelicada, e eu não quero ser indelicada, temos uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem aparece na tela, combinado? Começamos agora o nosso primeiro bloco de perguntas com o deputado Zé Neto. Deputado, o senhor acredita que é necessário aumentar em 60% o número de ministérios? Primeiro, boa tarde. Prazer imenso falar com a CNN, também com o Alberto. Boa tarde, Alberto, e a todo o público que nos dá audiência. Na verdade, nós não teremos nenhum aumento de gasto com a mesma equipe que hoje funciona o governo. O nosso governador, o ex-governador Rui Costa, que agora é o ministro da Casa Civil, ele vai fazer com que essa gestão funcione sem gerar novas despesas, mas criando condições para que possamos ter, descentralizar mais o governo e buscar mais diálogos, mais eficiência e buscar fazer o que ele, inclusive, foi um mestre na Bahia, eficiência dos gastos, buscar resultados com mais tecnologia, com mais avanço no que diz respeito às necessidades que nós temos de modernização da máquina pública, e tudo isso vai ser feito de forma muito tranquila, especialmente no que diz respeito a alguns ministérios que foram criados, recriados até, como, por exemplo, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que é um ministério que não tem justificativa nenhuma você deixar um ministério como esse, que atendia aos interesses do desenvolvimento da geração de emprego e renda no país, dentro do Ministério da Economia, que tinha o papel de economizar de um lado, de cobrar impostos e, ao mesmo tempo, de fazer com que esse ministério funcionasse dentro do Ministério da Economia, quando são, às vezes, e por muitas vezes acontece isso, missões bem diversas. Um cobra, o outro investe. Então, se você botar o que toma conta, aí no caso era o posto Ipiranga, cobra, e ele, claro, não deu atenção adequada ao Ministério da Comércio, Indústria e Serviços, que, aliás, está sendo recriado, e, além de ser recriado, terá um espaço muito especial para os serviços, que é uma pasta da indústria que foi deixada de lado, como, por exemplo, vocês podem observar, que quase que não vimos nenhuma política para turismo, política para o setor de eventos, política para diversos setores, como, por exemplo, faculdades particulares e escolas particulares. Então, acho que é muito mais em busca de eficiência. Deputado, eu preciso fazer a pergunta agora. Posso passar agora a pergunta para o capitão Alberto Neto. Deputado, eu vou repetir a mesma pergunta nesse momento. O senhor acredita que é necessário aumentar em 60% o número de ministérios? Lógico que não é necessário, mas não há novidades. O governo de esquerda é um governo que acredita que o Estado é o grande interventor da economia, é o grande incentivador da economia. Nós acreditamos justamente o contrário. O Estado não pode atrapalhar, nós temos que desburocratizar, nós temos que facilitar a vida do empreendedor, melhorar o ambiente de negócio no nosso país. E é muito difícil acreditar que com 14 ministérios a mais não vai ter aumento de gastos. No momento que está sendo discutido a PEC da transição, no momento que o governo eleito está solicitando 200 milhões
para a sua economia, ele dá um sinal totalmente contrário do que está precisando. Ele está precisando de mais dinheiro, mas está aumentando cada vez mais a máquina pública. Lógico que eu concordo com o deputado Zé Neto, aqui fica meu cumprimento em relação ao Ministério da Indústria e Comércio, é um ministério realmente importante, no momento que o Brasil, nesse momento global de guerra, de realinhamento econômico, nós precisamos incentivar a nossa indústria. Mas outros ministérios, como Pesca, como o Ministério de Povos Originários, são ministérios claramente que é para fazer acordos políticos e não para dar prioridade, não para fazer nenhum tipo de gestão. Por isso que nós não acreditamos nisso, nós acreditamos num Estado menor, nós acreditamos numa liberdade econômica, nós acreditamos numa reforma tributária para melhorar o ambiente de negócio no nosso país, nós precisamos de uma reforma administrativa para reduzir mais ainda a máquina estatal. O governo do PT, lógico, mas não é nenhuma novidade, está fazendo o que prometeu. Vai aumentar o número do ministério, não vai ter responsabilidade fiscal, daqui a pouco vai chegar o controle das mídias no Congresso Nacional, apesar que parece que eles não precisam mais do Congresso, porque já tem o STF para ajudá-los a governar. Deputado, só reforçando, os dois têm 2 minutos para cada resposta, certo? Quando acabar o tempo, eu volto a aparecer na tela aqui. Vamos agora para o nosso segundo bloco de perguntas, começando agora com o deputado Capitão Alberto Neto. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele afirmou que a orientação é ampliar, então, os ministérios sem criar novos cargos. Rui Costa disse o seguinte até, abre aspas, um pedido do presidente Lula foi não haver ampliação de cargos, ou seja, o custo e o volume de gastos se mantém independentemente da quantidade de ministérios, fecha aspas. Como que o senhor avalia, então, essa fala de Rui Costa? É uma fala equilibrada, mas que na prática será muito difícil que isso aconteça. Então, se você cria novos ministérios, você precisa de orçamento para esses ministérios, tem com certeza um gasto que não estava dentro da previsão. Apesar que nós vamos voltar agora à lei orçamentária, que não tinha essa previsão de mais 14 ministérios. Acho muito difícil que isso aconteça. Nós vamos ficar de olho para saber se esses novos ministérios, com certeza, é para atender dentro de outros partidos, a frente ampla que estava alinhado ao PT, se aquela velha política do PT vai retornar a governar esse país. É a política que nós conhecemos, o que aconteceu, a colocar dirigentes partidários em estatais, utilizar as nossas estatais para fazer negociações políticas, e isso causou um prejuízo muito grande. Nós tivemos um grande problema agora, que é a mudança da lei das estatais. Espero que o Senado barre essa lei, e isso deu um sinal muito negativo para o mercado, e as decisões que o novo governo tem tomado, as indicações que ele tem tomado, causou um prejuízo gigantesco na Bolsa de Valores, na nossa moeda. O mercado tem visto com muita preocupação. Quando a gente ouve vários economistas, os economistas dizem que estão muito preocupados se o governo do PT, agora que vai assumir 2023, será o governo Dilma III. Será que aquelas atrapalhadas vão voltar novamente, atrapalhadas de maneira eufêmica que estou falando, mas na verdade, se a corrupção vai voltar a governar o nosso país. Deputado Zé Neto, eu repito a pergunta agora ao senhor. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele disse que a orientação é ampliar os ministérios sem criar novos cargos. Rui Costa disse o seguinte, abre aspas, um pedido do presidente Lula foi não haver ampliação de cargos, ou seja, o custo e o volume de gastos se mantém independentemente de ministérios, fecha aspas. Como que o senhor avalia, então, essa fala de Rui Costa? Olha, tanto no setor produtivo como nas políticas sociais, a gente precisava, assim, de mais tentáculos. Nós precisamos lembrar que, infelizmente, o Brasil está perdendo, e muito, uma imagem que tinha de um país de culturas, de preservação ambiental e de cuidado do seu povo e dos seus povos originários. Isso, inclusive, traz perdas
absurdas, tanto do ponto de vista humanístico, como também do ponto de vista da imagem que o Brasil está passando para fora. Porque por trás, direto pela frente também, os povos originários representam a defesa das florestas. E isso é muito importante para esse momento econômico e esse momento do meio ambiente no mundo. A situação do desenvolvimento agrário e segurança alimentar é inconcebível que o Brasil tenha 33 milhões de pessoas na miséria, passando necessidade de fome, e a gente não tem um ministério, quando do outro lado se investiu muito na agroindústria, que não está errado, mas a gente não pode produzir comida para o mundo e não produzir comida para dentro do país. Errado, gente. E outra coisa, a gente fala muito a questão da infraestrutura. Transporte tem que ser tratado de forma adequada. O mundo não vai se gastar um centavo a mais, mas pode escrever, vai melhorar muito a eficiência dessas pastas. A gente falar, por exemplo, na questão da gestão e desenvolvimento. Isso é inovação, gente. E quando eu vejo as pessoas falando, o Brasil não pode ficar, tem muito ministério inchado. Não, não é isso. Nós estamos falando que nós não vamos gastar um centavo a mais, vamos ter mais eficiência e pode escrever. Esse nosso ministro da Casa Civil sabe o que está falando. Na Bahia, com gestão e eficiência, conseguiu economizar 9 bilhões e colocou na máquina pública esses investimentos. E a Bahia, que é o estado que é o 14º orçamento per capita, já foi 26º, em menos de 20 anos conseguiu alcançar isso, mostrou que é possível fazer com inovação um estado moderno, eficiente e transparente. E é dessa forma que essas mudanças nos ministérios vão trazer para a gente mais tranquilidade e possibilidade de dialogar melhor com os setores produtivos e com os setores sociais do nosso país. Começando agora o nosso terceiro bloco de perguntas, agora com o deputado Zé Neto, falando sobre o Ministério da Economia agora, que vai ser comandado por Fernando Haddad. A expectativa é de que a pasta se desmembre em outras, como indústria e planejamento. Mas, segundo Rui Costa, a chamada área meio vai ser a mesma, o que racionalizaria esse gasto. Esse desmembramento, nesse caso, é necessário? Olha, eu vou lhe dizer, eu acompanhei como participante do desenvolvimento econômico, ali no comércio, indústria e serviços. É muito importante. Você imaginar que o BNDES hoje investiu 26% dos seus investimentos foram para a agroindústria e apenas 5%, praticamente 11% para a indústria, que foi criado para fazer com que a indústria se desenvolvesse. Você imaginar que a indústria brasileira perdeu e muito com toda essa política absurda de importação sem critério. Você tem o ex-tarifário, que é uma autorização que se dá para você buscar trazer de fora o que você não produz aqui no Brasil, que lá atrás, no ano de 2019, mais ou menos maio, o governo autorizou que viesse aos... Acredito que falhou agora essa conexão que a gente está tendo com o deputado Zé Neto. A gente vai tentar reestabelecer essa conexão para a gente, claro, seguir conversando com o deputado Zé Neto. Eu vou repassar agora essa pergunta para o capitão Alberto e assim que a gente conseguir restabelecer o contato com o deputado Zé Neto, aí sim a gente dá esse tempo de resposta também para ele. Vou repetir a pergunta agora para o senhor deputado, falando sobre o Ministério da Economia, que vai ser comandado por Fernando Haddad. A expectativa é de que a pasta se desmembre em outras, como indústria e planejamento, mas, segundo o Rui Costa, a chamada área meio vai ser a mesma, o que racionalizaria, então, esse gasto. Esse desmembramento da pasta é necessário, na sua avaliação, deputado? A criação do Ministério da Indústria, ele é necessário, sim. Nesse momento, agora, pós-pandemia, nós temos que incentivar a indústria no nosso país, e a indústria é que gera emprego, emprego de qualidade, para fazer com que o nosso trabalhador consiga prosperar, ter uma carreira dentro da empresa. Acredito que falhou agora a conexão também com o capitão Alberto. A gente vai tentar reestabelecer o contato com os dois deputados e vai voltar, claro, com o nosso debate. Infelizmente, agora 1h24, a gente voltou agora com quem? Com os dois deputados? Agora sim, com o capitão Alberto. Deputado, por favor, continue. A gente vai retomar o seu tempo. Eu estava falando, não sei a que ponto parou, mas que a criação do Ministério da Indústria é extremamente importante. Eu acredito que ele tem que ser independente do Ministério da Economia. Nós precisamos reincentivar a indústria do nosso país, a indústria tecnológica, a indústria 4.0. Nesse momento que o Brasil está muito bem posicionado no mundo, nós precisamos reativar a nossa industrialização com novos parceiros
comerciais. Hoje, a Rússia avança na Europa, a China tenta invadir Taiwan e o Brasil se mostra um porto seguro. Agora, as medidas têm que continuar. O Brasil não pode sair do trilho. Nós precisamos continuar na redução de impostos, no melhoramento do ambiente de negócio, continuar um país de livre mercado. Se a gente continuar acreditando que o Estado é o grande criador de empregos no nosso país, nós vamos por água abaixo. Nós vamos perder um momento que é difícil para o mundo, mas que é especial para o Brasil. Porque o Brasil tem um potencial agrícola, o Brasil tem um potencial energético, o país tem uma população consumidora diferenciada que está atraindo novos investimentos. O Brasil hoje é o quarto país que mais recebe investimento no mundo, a nossa inflação está controlada, hoje a inflação brasileira é menor do que a americana, a nossa moeda é a segunda que mais se valoriza no mundo. Nós criamos um governo Bolsonaro, um governo tecnológico, digital. Estamos, apesar da questão das discussões agora do teto de gastos, nós aumentamos o teto de gastos devido à pandemia que nós vivemos. Lógico que a prioridade era salvar vidas, mas em contrapartida nós fizemos vários ajustes, privatizações, ajustes salariais para o controle do gasto, com responsabilidade fiscal. Deputado. Certo, nós conversamos aqui com o deputado Capitão Alberto Neto e com o deputado Zé Neto, que a gente não conseguiu retomar esse contato. Infelizmente, vamos ter que terminar esse debate CNN um pouquinho mais cedo, porque a gente não conseguiu retomar esse contato com o deputado Zé Neto. Muito obrigada, viu, deputado, pela conversa também por enquanto. Logo mais a gente tenta restabelecer o contato, mas em princípio termina por aqui o debate CNN de hoje. Obrigada e uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Mariel. Sempre um prazer estar na CNN. Obrigada.